Olá! O vídeo de hoje é para a gente entender de que forma a tecnologia está transformando o turismo. Nós vamos falar um pouquinho de quais as plataformas e as últimas tecnologias que estão surgindo, que impactam tanto na experiência do viajante, na gestão e no planejamento dos destinos e também no seu negócio. Muito prazer, eu sou a Marta Poggi, palestrante e consultora internacional especializada em tendências e inovações no turismo. A gente está aqui hoje então para falar sobre um tema que eu adoro, que é a tecnologia, né? São diversas ferramentas, são diversas plataformas que vêm surgindo, né, felizmente, para melhorar a experiência de viagem e também para facilitar o nosso trabalho, né, o trabalho de todos nós aí na indústria do turismo. A gente sabe que sempre existiu não, mas já existe há um bom tempo algumas tecnologias que facilitam o embarque com a biometria, por exemplo, embarque em navios ou em aeronaves, em eventos, né, utilizando a biometria. A gente já viu também com mais frequência durante a pandemia, no pós-pandemia, como os robôs têm sido utilizados para fazer entrega de serviço de quarto em alguns hotéis. E recentemente recebi de uma amiga que estava na Nova Zelândia, Marília, olha, você me mandou esse vídeo, foi super legal, porque ela me lembrou dessas minhas falas, das minhas palestras. Então, um robô que estava atendendo, levando os pratos até a mesa. Dá uma conferida. Uma outra coisa super bacana é a tecnologia sendo utilizada nos atrativos turísticos para oferecer uma melhor interpretação e também para aprimorar a experiência do viajante. Aqui um exemplo, né, do World of Wine, é um complexo que fica no Douro, em Portugal, e quando a gente esteve lá ano passado numa missão de benchmark, nós visitamos um dos museus, que é o Wine Experience. Então aqui a tecnologia ela é utilizada para deixar o visitante encantado e querer conhecer todas as regiões vinícolas de Portugal. Além disso, ao longo da visita, a gente também vai interagindo com alguns totens, com algumas brincadeiras, como se fosse um quiz. E no final, ali, depois que você responde algumas questões, ele te diz, olha, se você fosse um vinho, você seria o vinho tal. Ou, a partir dos seus gostos, o vinho que mais te agrada também é o vinho Malbec, por exemplo, né? O Cabernet Sauvignon, enfim. Então, é uma forma também da gente aprender sobre um universo, nesse caso do vinho, de uma forma bem lúdica, bem interessante, do jeito que a gente está acostumado hoje em dia. Também no Porto tem uma experiência super bacana na Torre dos Clérigos que chama Espírito. Então é um show de luzes e sons que deixa aquela visita, né, muito mais encantadora, muito mais interessante, principalmente quando a gente pensa em famílias viajando com crianças ou com adolescentes. Enfim, até os adultos curtem muito mais, né? A gente acaba tendo uma experiência muito mais gostosa enquanto a gente está viajando. A gente também vê diversos usos, né, de realidade virtual e de realidade aumentada. Para que serve? Além da gente poder descobrir como, por exemplo, um centro de convenções, para quem trabalha com eventos, sem ter que visitar aquele centro de convenções, ou como que a gente pode trabalhar com a realidade aumentada, trazendo personagens que vão contar a história no meio de uma trilha, ou como aqui nesse exemplo, né, num castelo medieval, você pode ter então alguma personalidade que surge com o uso da realidade aumentada para melhorar aquela interação, para melhorar a experiência desse viajante, ele poder entrar ali no mundo imersivo e ter uma melhor interpretação. A gente também está acostumado a ver diversas plataformas, como por exemplo a iFriend, Penguin App, TripBike, Wine Locals e outras startups que têm soluções geniais, e depois você assiste o vídeo que fala só sobre as startups, que também melhoram a experiência do viajante. A partir do momento que eu consigo entrar em contato, por exemplo, no site do iFriend, com um guia que pode me receber em português em qualquer lugar do mundo, eu também consigo escolher aquele que tem o melhor perfil para a necessidade, né, daquela viagem específica. Uma outra tecnologia muito interessante, né, que já está aí no mercado há um tempo e que ainda é pouco explorada, é usar mapa de calor para a gente fazer uma interpretação da satisfação do cliente. Então, por exemplo, com as expressões faciais, a gente consegue saber se o hóspede, no caso de um hotel, está gostando da experiência do check-in, do check-out ou do café da manhã. Então,
Então, é uma forma da gente aprimorar os serviços das empresas e até de destinos, sem ter que fazer pesquisa, sem ter que ficar questionando, entrevistando muito as pessoas. Cada vez mais a gente está com menos disposição, né, para responder formulário e interagir com pesquisadores. Uma outra coisa legal também, né, que a gente tem visto bastante é gamification. E aqui no Brasil a gente tem uma startup que chama Indulge.me e também uma empresa de Curitiba que criou um game, na verdade um tour gamificado super interessante para os pais poderem curtir com os filhos. Então tem ali uma caça ao tesouro, uma brincadeira que envolve, né, a família toda e faz com que seja uma experiência super bacana, tanto para quem é um turista e está visitando Curitiba, como também para quem é um morador da cidade e está em busca de um programa diferente ali naquele final de semana, num feriado. Outra coisa super legal são também as diversas formas aí de inteligência artificial. Eu vou gravar um vídeo depois só para a gente falar sobre esse assunto, mas só para vocês terem uma ideia, né, é interessante a gente entender que todos nós estamos super acostumados a usar diversas plataformas aí no nosso dia a dia. Plataformas de streaming como Netflix, Prime, iFood, Uber, 99, enfim, diversas facilidades. E a gente gosta quando essas ferramentas nos sugerem alguma coisa. Então, por exemplo, se você que assistiu esse filme e gostou, né, o Netflix te sugere, provavelmente você vai gostar dessa série ou desse lançamento. Então, nós acostumamos a receber essas sugestões e a mesma coisa acontece também no turismo. Tem uma pesquisa do Booking que saiu no final de 2023 mostrando que 70% dos brasileiros querem ou gostariam de receber notificações ou sugestões de produtos, roteiros, serviços turísticos que tenham a ver com o perfil. Então a gente está muito aberto para esse tipo de sugestão. Por exemplo, se você que foi para o Jalapão e curtiu, teve uma boa experiência, a tecnologia pode te sugerir, por exemplo, uma viagem para a Chapada das Mesas ou para a Chapada dos Guimarães. Então, dessa forma, os viajantes brasileiros já se mostram muito abertos a receber sugestões. Além disso, tem diversas outras aplicações, como interação com chatbots em hotéis, em destinos, que encurtam muito o nosso tempo ali de atendimento, já direcionando para o cliente, né, para quem está em dúvida, a resposta, a solução para aquela demanda específica. O uso de dados também é cada vez mais importante, ou Big Data, porque a gente precisa sempre fazer mais com menos recursos, a gente está precisando cada vez mais ser produtivo, eficaz. Então, o uso de dados para a gestão de destinos é fundamental e também para a gestão dos negócios. Além de dados que são comprados, como de cartão de crédito ou de telefonia celular, existem alguns dados que são abertos. A gente consegue, por exemplo, ter acesso a informações de buscas por palavras-chave do Google, né, fazendo uma análise do Google Trends, ou mesmo naquela parte que fala sobre hotéis e destinos, né, que é o Google Destination Insights. Então a gente consegue usar esses dados abertos para a gente ter alguns insights, para a gente poder tomar as melhores decisões e saber como dirigir o nosso negócio ou o nosso destino. E aí, eu te pergunto, como que você está usando a tecnologia a favor do seu negócio ou da sua carreira? Me responde e fica ligado no próximo vídeo que a gente vai falar sobre as startups e diversas soluções inovadoras que vêm surgindo aqui no Brasil para melhorar o nosso turismo.